Claro, senhora. Pode deixar que eu resolvo isso hoje mesmo. Assim que tiver uma solução, eu retorno para a senhora. Tá ok? Bom dia. Um comportamento gentil sempre foi, é e com certeza continuará sendo algo muito bem-vindo e muito agradável em qualquer relação que a gente mantenha na vida. Quando a gente fala de gentileza no trabalho, é comum as pessoas acreditarem equivocadamente que a gentileza é como um manual de comportamento, é como aquilo que você fala para agradar, como estratégia para conquistar aquilo que você deseja. E, na verdade, o objetivo aqui é mostrar que a gentileza é muito mais complexo do que isso, é muito mais abrangente. Ela faz parte das suas crenças, dos seus valores. Ou seja, é no modo como você se relaciona com as pessoas que ela vai aparecer. E não somente porque você deseja conquistar o seu cliente ou o seu parceiro de equipe ou quem quer que seja, mas porque você sabe, acredita e tem certeza que a gentileza pode mudar todas as suas relações e pode fazer você alcançar aquilo que você deseja de uma forma muito mais fácil. Então, mais do que aquilo que você diz para o outro, você tem que considerar o modo como você diz, o tom de voz que você usa e, principalmente, acima de tudo, a sua atitude coerente. Ou seja, o seu objetivo é sempre atingir a conciliação e satisfazer o outro, porque assim as suas relações vão ser muito mais agradáveis e satisfatórias. Claro, senhora. Não pode deixar que eu vou resolver isso hoje mesmo. Assim que tiver uma solução, eu retorno para a senhora. Tá ok? Bom dia. Operação? Aqui é o Alberto do atendimento. Eu preciso de uma solução rápida para uma cliente. Ela comprou um equipamento que veio com defeito. Alô, serviço de atendimento ao cliente, Alberto falando. Em que posso ser útil? Olha só, eu não vou falar duas vezes que eu já tô de saco cheio. Presta atenção aí, ô mané. Mané, a senhora é sua mãe, ô palhaço. Vou levar desaforo pra casa não, qual é, pô? Algumas pessoas são genuinamente gentis. Nas relações do dia a dia, no cotidiano, elas agem dessa forma, é natural. Outras, no entanto, são mais pavio curto, qualquer coisa já explodem, já se tornam grosseiras. A gentileza tem que ser uma decisão, tem que ser uma atitude consciente. Você não pode deixar que o outro decida como você deve agir, e sim agir a partir dos seus valores e das suas crenças. No exemplo que a gente acabou de ver, nessa cena, mostra muito claramente o quanto ele começou atendendo de uma forma gentil, mas no momento em que o interlocutor foi grosseiro com ele, ele perdeu as estribeiras e aí estragou o atendimento gentil dele. Por quê? Porque ele deixou que o outro decidisse como ele deveria agir. Então a gentileza, acima de tudo, é uma prática constante no dia a dia, mas consciente, porque você vai fazer aquilo que você acha que é certo fazer. Alô, serviço de atendimento ao cliente, Alberto falando. Em que posso ser útil? Olha só, eu não vou falar duas vezes que eu já tô de saco cheio. Presta atenção aí, ô mané. Senhor, já deu para perceber que o senhor está com algum problema sério com a nossa empresa. Eu vou lhe pedir um favor. O senhor, por favor, me conte o que está acontecendo exatamente e eu prometo que eu farei o possível para resolver o seu problema da forma mais ágil. Bom, você me desculpa, eu tô nervoso, mas é que aconteceu uma coisa. Eu tô ligando para várias pessoas e ninguém me atende. O senhor pode ficar tranquilo que no máximo em 20 minutos eu entro em contato com uma posição para o senhor. Meu amigo, eu fiquei ontem plantado esperando você retornar e nada. O senhor desculpe, é que o nosso sistema ficou fora do ar. Quem tinha que sair do ar é você. Essa desculpa já morreu de tão velha. A palavra-chave de qualquer relacionamento é comunicação.
E a gente acha que comunicação é falar. Claro que falar é fundamental e esclarece vários pontos obscuros de uma interação ou de um atendimento ao cliente, como é o nosso caso. Mas mais do que as palavras que a gente diz, a comunicação abrange outros aspectos que precisam ser observados. Num gráfico, a gente poderia dizer que a palavra, aquilo que a gente diz, representa apenas 7%. 38% fica por conta do tom de voz que a gente usa, que é o que vai demonstrar o quanto a gente está disposto a ajudar e a acolher o cliente. E 55% fica por conta da atitude, ou seja, você faz aquilo que você disse que faria. Você dá retorno, dá feedback, você cumpre aquilo que prometeu e mostra para o seu cliente que a sua gentileza está principalmente na sua atitude. O senhor pode ficar tranquilo que no máximo em 20 minutos eu entro em contato com uma posição para o senhor. Muito obrigado, eu vou ficar aguardando. Senhor, eu já estou com os dados que o senhor pediu. O senhor pode anotar, por favor? Posso sim, obrigado pela agilidade. Pode falar que eu vou anotar. Então, apesar de eu ter feito o pagamento dia 10, até hoje não foi renovado. Você ouviu o que eu disse? Claro, senhor, já estou olhando no sistema. A expectativa de qualquer pessoa, em qualquer circunstância, ao se relacionar com o outro, é ser bem tratado e ter o seu objetivo alcançado. O cliente que acabou de ligar para esse atendente tinha sim grandes chances de ter seu problema resolvido, mas o atendente se esqueceu de usar o tom de voz e de informar o cliente de que estava resolvendo o problema dele, ou seja, gerou nele uma frustração. Para que a comunicação aconteça de forma integral e o cliente tenha a sensação de que ele foi bem tratado e de que o problema dele vai ser sim resolvido, você tem que falar de uma forma também abrangente, usando as palavras corretas, o tom de voz que mostra a sua gentileza e a atitude coerente com isso. Então, apesar de eu ter feito o pagamento dia 10, até hoje não foi renovado. Eu já estou verificando para o senhor. Aguarde um momento, por favor. Muito obrigado. Não, o senhor pode deixar. Eu vou resolver isso ainda hoje. Quando a gente fala com alguém pelo telefone, muitas vezes fica com a fantasia de que porque o outro não está nos vendo, a gente pode ficar de qualquer maneira, largado, pouco importa a expressão facial que a gente faça, a emoção que a gente transmite, se a gente sorri ou não, mas isso é uma ilusão. Na verdade, por mais que ele não esteja vendo ou por mais que o que ele esteja ouvindo esteja totalmente de acordo com o que ele espera ouvir de você, se você não estiver com a postura coerente com aquilo que você está dizendo, e mais, se a sua postura não estiver mostrando a sua gentileza, o cliente vai perceber que tem alguma coisa que não bate entre o que você diz e o que você mostra através do seu comportamento e da sua postura do outro lado da linha. O senhor pode deixar, eu vou resolver isso ainda hoje. Meu amigo, eu tenho uma reclamação a fazer. Ai, que saco, mais uma reclamação. Quando o profissional de atendimento entende que a sua função é satisfazer a necessidade do seu cliente, fica muito mais fácil cumprir o seu trabalho de forma satisfatória. O que acontece muitas vezes é que a pessoa, o atendente, entende aquela ligação como uma reclamação qualquer, como se fosse um saco atender o seu cliente e satisfazer a necessidade dele. Na cena que a gente acabou de ver, o atendente está reclamando que o cliente ligou para reclamar, sendo que ele trabalha num departamento de reclamações. Então ele tem que entender que essa é a função dele e que se nenhum cliente ligar para reclamar, ele simplesmente não vai ter trabalho. Então, se não tem essa vocação naturalmente, mas pretende continuar nesse trabalho, precisa entender que a sua função é sim acolher a reclamação do cliente e resolver de forma satisfatória. Meu amigo, eu tenho uma reclamação a fazer. Pois não, senhor. Em que posso ajudá-lo?
Quando um cliente liga para sua empresa para reclamar e é bem atendido, com gentileza e tem o seu problema solucionado, ele vai contar para uma média de 5, 6 pessoas. Agora, quando ele liga para sua empresa, não tem o problema solucionado e é maltratado, ele vai contar para no mínimo 20 pessoas. Portanto, o atendimento gentil fideliza o seu cliente, traz prosperidade para sua empresa e, acima de tudo, mostra o quanto você é competente. E é esse o objetivo do atendimento gentil, justamente fazer com que você saiba, você se reconheça como um profissional competente, tenha o seu cliente satisfeito e fiel e ajude a sua empresa a crescer. A gente vive numa época em que é muito comum as pessoas repetirem aquele ditado: olho por olho, dente por dente. Ou se não, eu pago na mesma moeda. Aí a gente vê que é muito fácil ser gentil com quem é gentil com a gente, mas é muito difícil manter a gentileza quando o outro está sendo grosseiro. Acontece que o grande poder da gentileza é justamente não deixar que o outro decida como a gente deve agir. Se o seu cliente liga num mau dia, com grosserias, é mal educado com você, é nesse momento que você tem que provar para ele e para si mesmo que você age de acordo com os seus valores e não de acordo com os valores dele, mantendo a sua gentileza, tratando-o com educação, até mais do que trataria alguém que te trata de modo gentil, porque é mostrando que a gentileza resolve, que muito provavelmente você vai influenciar positivamente o dia do seu cliente e, consequentemente, o seu dia. Você tá entendendo por que eu tô irritado? Claro, senhor. Nós vamos resolver o seu problema. Pode ficar tranquilo. Eles falaram que iam fazer a entrega em 48 horas. Já se passaram 72 horas e nada. Eu disse que podia fazer o depósito, mas ele falou que era melhor pagar na entrega. Certo. Senhor, esse problema é para ser resolvido com o setor de despacho. O senhor faz o seguinte, o senhor liga para eles, explica tudo de novo, que eu tenho certeza que eles vão resolver o seu problema. Explicar tudo de novo? Um atendimento gentil é, sobretudo, um atendimento comprometido. Ou seja, você acompanha todo o processo de resolução do problema do seu cliente, cumpre os prazos prometidos e jamais, em hipótese alguma, passa o problema para outro atendente no meio do processo. Nessa cena que a gente acabou de ver, o atendente esperou o cliente falar tudo, passar todos os dados para só depois informar que ele teria que dizer, repetir tudo para um outro departamento. Então, ou ele deveria ter passado logo no início da ligação, ou, já que ele já ouviu todo o problema do cliente, ele mesmo resolver, para que o cliente não fique se sentindo um joguete durante a dinâmica de resolução do seu problema. Eles falaram que iam fazer a entrega em 48 horas. Já se passaram 72 horas e nada. Eu disse que podia fazer o depósito, mas ele falou que era melhor pagar na entrega. Certo, senhor. Esse assunto deveria estar sendo resolvido com o setor de despacho, mas eu já entendi e estou com seus dados. Eu vou dar uma solução e entro em contato com o senhor. Muito obrigado. Despacho? Eu estou com um cliente com um problema. É o seguinte. Se precisar de ajuda, fala, tá? Obrigado, tá? Cara, você é tão legal. Tô tão preocupado com isso. Eu te amo, pô. Nossa, como você é inteligente. A gente poderia listar aqui uma série de palavras gentis, mas na verdade a gente terminaria caindo naquilo que a gente chama de manual de etiqueta. Sim, é sempre bom ler um manual de etiqueta, mas aqui a gentileza é muito mais abrangente, muito mais ampla. Tem pessoas que nem são tão educadas, nem falam de uma forma tão bonita e floreada, mas o modo como elas falam, o acolhimento que elas demonstram no jeito de falar, cria uma empatia com o cliente que faz com que o cliente se sinta satisfeito e tratado de modo gentil. Então, mais do que ficar preso a que palavra eu devo usar num atendimento gentil, a ideia é que você saiba qual é o seu objetivo com o seu cliente. E o seu objetivo sempre será resolver o problema dele. E quando você cria empatia, quando você o trata de modo gentil, com certeza isso vai ser atingido.
Obrigado por ter ligado para o serviço de atendimento da nossa empresa. Meu nome é Alberto e que posso ser útil? No atendimento telefônico, um dos maiores problemas ou uma das maiores dificuldades para se demonstrar gentileza fica justamente por conta da repetição. Todo dia falar a mesma coisa, ter o mesmo ditado para repetir para o cliente. Mas é importante você saber que, embora para você seja uma repetição, para o cliente é a primeira vez. Ele está falando com você pela primeira vez e ele espera que você o trate de modo gentil. Então, que você entenda que cada dia é uma oportunidade de exercitar a sua gentileza com aquele cliente que está te ligando naquele momento. E aí, a partir de então, você vai se tornando cada vez melhor e vai percebendo esse seu crescimento profissional. E aí não fica preso à ideia de que, de novo, vou dizer tudo igual e que esse trabalho é mecânico, chato. Então, é o modo como você olha para aquilo que você faz que transforma aquilo num exercício de melhorias cotidianas ou numa repetição chata que termina fazendo perder a graça. Obrigado por ter ligado para o serviço de atendimento da nossa empresa. Meu nome é Alberto. Em que eu posso ser útil?